talvez alguns dos nossos espectadores tenham visto já, eu recebi de uma fonte, alguém montou um compilado de algumas das incontáveis falas dos nossos ministros do STF, porque eles falam fora dos autos de uma maneira, assim, única no mundo, né? Não existe, aliás, não existe juiz. Eu sou repórter, jornalista há 34 anos, raríssimas vezes eu consegui conversar com um juiz. Para falar a verdade, eu lembro de ter entrevistado uma juíza já para minha coluna da Gazeta do Povo durante a pandemia, mas era um caso bem específico, ela tinha escrito um livro sobre o tema. Então, ela não falou, na verdade, na condição de magistrada, mas na condição de autora de um livro ou estudiosa do tema, que era a história do bebê medicamento, um negócio bem, bem delicado. Uma discussão que estava no Congresso na época. E eu entrevistei o então juiz Sérgio Moro, já com a Lava Jato acontecendo, por e-mail, via assessoria de imprensa, porque o caminho é muito árduo para chegar num juiz, e era sobre um caso já encerrado, que tinha passado pela 13ª Vara de Justiça Federal aqui em Curitiba, que ele comandava, com sentença dele. E era de uns empresários uruguaios que tinham dado golpe em poder público aqui no Brasil e fugido para o Uruguai com o recurso nosso, né, do pagador de impostos que eles tinham desviado. E lá no Uruguai eles eram beneficiados pela lei uruguaia e estavam livres, leves e soltos, andando de lancha, publicando videozinho de Novo Rico no Facebook. E eu lembro que eu precisava fazer algumas perguntas sobre aquela sentença e tal, e demorou uns 5 dias, eu consegui as respostas via assessoria de imprensa. Não é comum juiz ficar falando, mas os nossos ministros do STF, que não são juízes, né, são ministros, mas na condição de juízes, falam à torto e à direito, programinha toda hora. Se tivesse programa de auditório com cheerleaders lá sacudindo ráfias, eles estariam no meio. É impressionante como eles falam. E alguém fez um compilado de algumas das incontáveis falas desses ministros ao longo dos 10 anos, falando fora dos autos, mas falando o que estava alinhado com o pensamento da sociedade na época, que era quase uma felicidade incontida pelos avanços que a Lava Jato trouxe para o Brasil, pelo sentimento nacional de esperança em um poder público honesto, que poderia vir a ser um padrão a partir do que a Operação Lava Jato estava fazendo. Então, eu acho muito importante. É um vídeo de 6 minutos, tem um pouquinho de paciência, mas eu acho que vocês não vão nem perceber o tempo passar. É inacreditável que todos esses que vão aparecer nesse vídeo, do nada deram um duplo twist carpado e mudaram de opinião, quase como o Reinaldo Azevedo, que escreveu o livro, né, sobre o país dos petralhas e hoje em dia é o maior bajulador de todos os petralhas. Incrível o que algumas pessoas são capazes de fazer com a sua própria opinião. Vamos assistir? A última questão do nosso simpatizante aqui, de um governo corrupto, que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões. Se, ao invés de roubar bilhões, tivesse investido na segurança, se ao invés de desviar dinheiro para construir porto em Cuba, tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. Obrigado. A Lava Jato estragou tudo. Evidente que a Lava Jato não estava nos planos. Por isso que eu disse, não tem mais relevância nenhuma. Porque o plano era perfeito, mas não combinaram com os russos. Isso é que ficou tumultuado. A Lava Jato revelou o quê? Eu disse isso. Pelas contas agora do novo orçamento da Petrobras, 6,8 bilhões destinaram-se à propina. Se 1/3 disso foi para o partido tem algo em torno de 2 bilhões de reais de caixa. Era fácil disputar a eleição com isso. A campanha da presidente Dilma custou 350 milhões. Por isso que eu disse, eles têm dinheiro para disputar a eleição até 2038. E deixariam os caraminguados para os demais partidos. Era uma forma fácil de se eternizar no poder. Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos, está sendo revelado na Lava Jato, é um modelo de governança corrupta. Algo que merece um nome claro, de cleptocracia. Isso que se instalou. Isso é evidente. Veja o que fizeram com a Petrobras, veja o valor da Petrobras hoje. Por isso que se defende, eu falei isso, por isso que se defende com tanta força as estatais. Não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro, porque pertencem a eles.
que eles tinham se tornado donos da Petrobras. Esse era o método de governança. Infelizmente, para eles, e felizmente para o Brasil, deu errado. Isso revelou, e nós estamos nesse caos por conta desse método de governança corrupta. Nós temos hoje, como método de governança, um modelo cleptocrático. Ninguém pode esquecer o mensalão, a Lava Jato, diz o presidente do STF, Luiz Fux. Tive a oportunidade, nesses 10 anos do Supremo Tribunal Federal, de julgar casos referentes à corrupção que ocorreu no Brasil. Ninguém pode esquecer que ocorreu no Brasil, no mensalão, na Lava Jato. Ele afirmou que as anulações formais de investigações não apagam a corrupção, o dinheiro na mala. Muito embora tenha havido uma anulação formal, mas aqueles 50 milhões das malas eram verdadeiros, não eram notas americanas falsificadas. O gerente que trabalhava na Petrobras, ele devolveu 98 milhões de dólares e confessou efetivamente que tinha assim agido. Fux se referiu aos milhões relacionados ao ex-ministro Gedel Vieira Lima e ao ex-gerente da Petrobras, Pedro Barusco. Eu gostaria de perguntar à senhora, objetivamente, se a senhora acha juridicamente possível haver um candidato da presidência da República condenado e preso. O direito brasileiro não permite que haja, pela lei da ficha limpa, o registro válido daquele que tenha sido condenado a partir de um órgão colegiado, ou seja, basicamente de segunda instância. Ou seja, a senhora está dizendo que... Juridicamente é isso que se tem no Brasil. Uma candidatura, então, de um sujeito condenado em segunda instância, ela não poderá existir. É o que tem prevalecido na jurisprudência da Justiça Eleitoral brasileira. Não deu para sentir, né, que foram 6 minutos. Como é bom ver ministros de cortes superiores quando eles são favoráveis à investigação de corruptos ou da cleptocracia, como tão bem definiu Gilmar Mendes. No outro dia eu citei essa fala aqui, num desses dias que a Fabi estava conosco, era essa fala aí que eu me referia. E ele fala até meio sussurrando ali pro repórter, né? Essa entrevista dele ficou muito famosa desde que ele deu, porque era a saída de algum evento, não lembro nem se não era daqueles eventos de Portugal, que ele está toda hora em Portugal, né? Mas foi na saída de um evento que o repórter pegou ele para comentar alguma coisa ali daquela semana da Lava Jato, que era toda semana mais e mais revelações surpreendentes, provas sobradas, né? Tudo documentado. Os caras foram pegos no sítio de Atibaia, tinha roupãozinho atrás da porta do banheiro com o nome do Lula e da Dona Marisa, creme de farmácia de manipulação. Mulherada sabe o que é isso. Quando a gente manda lá a receita prescrita pela nossa dermatologista ou pela esteticista lá para a farmácia de manipulação fazer aquele creme para nós. Eram os da Dona Marisa. E o sítio era de um amigo meu. Não era dele. Pedalinhos com o nome dos netos, provas sobradas. O juiz lá do TRF4, o desembargador Gibran Neto, que deu essa declaração, na hora que ele aumentou a pena, não só confirmou a sentença dada em primeira instância pelo então juiz Sérgio Moro, como aumentou a pena, porque as provas eram sobradas. E esse processo ainda vai para a terceira instância. Não lembro qual dos ministros aí nesse compilado de flagrantes perpétuos, não lembro qual deles que fala ali, eu acho que foi o Barroso, quase assim como, quem sou eu para contestar acho que foi Alexandre de Moraes, o que o STJ já decidiu, já estava na terceira instância. E o que eles estão analisando ali, que começa com o Fachin, né, negando o pedido de habeas corpus, era um daqueles 400 e tantos recursos que o então advogado de Lula, Cristiano Zanin, faço questão de citar só para lembrar que o advogado pessoal de Lula, na época réu da Lava Jato, o advogado pessoal entrou com mais de 400 recursos no STF, atrapalhou o andamento dos trabalhos no STF em relação a outras investigações. Toda hora tinham que parar para fazer esse julgamento aí dos recursos. E eu gosto de comparar que o advogado do deputado Daniel Silveira, doutor Paulo Faria, quando foi defender o Daniel Silveira naquele julgamento sem pé nem cabeça, que o condenou a 9 anos e tantos meses de prisão, e que, aliás, já está, além do tempo previsto, preso,
e o ministro Alexandre de Moraes não considera o pedido de soltura da defesa, o doutor Paulo Farias entrou com 3 recursos, embargos lá previstos no processo penal. E ele foi multado. Ele foi multado pelo ministro Alexandre de Moraes por excesso de recursos. E Zanin entrou com mais de 400 recursos. Então, quando a gente vai lembrando das coisas da Lava Jato, é inacreditável. Eu quero ouvir o Deltan aí, que participou por dentro das investigações, mas é inacreditável a gente ver o duplo twist carpado no cérebro desses ministros. Mas a gente precisa tentar entender o que aconteceu para ter essa mudança de pensamento dos últimos anos para cá. Porque o que eles falam hoje sobre a Lava Jato, apenas e tão somente por causa de uma narrativa, né, presidente Lula? Tudo depende da nossa narrativa, foi a frase do presidente Lula, para convencer os distraídos aí de que nós temos a razão. Né? Tô mais maduro, ele falou, tô mais maduro, o que está faltando é a gente colocar mais narrativas, foi mais ou menos essa fala, na época da campanha ainda. Então, só por causa de hackers da Vaza Jato, que, aliás, o responsável pela Vaza Jato abandonou o Intercept e foi para os Estados Unidos lutar por liberdade de expressão no Brasil. Tamanho o nível da culpa que se abateu sobre a pessoa. Por ter destruído a democracia, ajudado a destruir a democracia brasileira junto com essa imprensa podre. Essa imprensa do consórcio aí, que endossa as narrativas ou que planta narrativas para depois essas narrativas serem usadas como indícios pela Polícia Federal, cooptada pelo Alexandre de Moraes, pelo Flávio Dino, pelo Lula, por quem quer que seja. Palavras do próprio Flávio Dino, né? A minha Polícia Federal, a sua Polícia Federal, o presidente Lula. Em cerimônia oficial ele disse isso. Sou eu que estou dizendo. Estou só usando minha prerrogativa aqui do artigo da Constituição que garante liberdade de expressão, liberdade de imprensa e a decisão dos próprios ministros do STF da DPF 130 em 2008, quando eles aboliram a lei de imprensa, porque lá ainda havia um resquício de previsão de censura e a Constituição de 88 não prevê censura e permite a opinião de jornalistas e de cidadãos brasileiros em território nacional. Então a gente vai lembrando das coisas e fica assim estarrecido com tudo que aconteceu, né? Mas continuamos vendo a Lava Jato corroer por dentro, as instituições corroerem por dentro, os ataques à democracia, os atos antidemocráticos sendo cometidos por dentro do sistema podre e atualmente de novo comandado por aqueles todos que estavam presos, investigados e que, como diria Alckmin, tão bem definido ali na campanha de 2018, voltaram à cena do crime.